Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está conosco nesta noite. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Sandro Villapiano, da Igreja AXA, onde o Senhor é o nosso rochedo. E hoje nós estamos dando continuidade sobre o nosso estudo que tem falado de oração. Então, nos estudos que nós estaremos fazendo, nós falamos sobre oração, por que orar, vamos falar como devemos orar, quando devemos orar e orando pelos outros. E hoje nós estaremos estudando por que nós devemos orar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, por você nos dar alguns minutos da tua atenção. O texto na qual nós iremos fazer menção da palavra do Senhor se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6, que está escrito assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então hoje nós vamos falar a importância de orarmos. Por que orar? A oração, ela é uma comunicação imediata com nosso Deus. Não tem obstáculo, não tem barreira. A partir do momento que você aplicou o teu coração a orar a Deus em nome de Jesus, Deus, ele estará ouvindo e irá agir em seu tempo, no tempo do Senhor. Então, o primeiro tópico desta noite, nós iremos falar sobre a oração é a adoração a Deus. Nós estamos falando de Abraão, um homem na qual Deus o chamou. E além de ter o chamado, disse que era o seu amigo. Quando Deus mostra a Abraão a terra que havia prometido, Abraão, ele vai fazer duas coisas importantíssimas. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, verso do número 7 ao número 8. Olha o comportamento de Abraão. Ele fez duas coisas que nos chamam a atenção nesta noite. Primeiro, ele edifica um altar. Um altar em um ato espontâneo, em gratidão. Seu motivo era glorificar a Deus e não a si mesmo. Então, Abraão, neste momento, ele está adorando a Deus, agradando a Deus e construindo um altar para Deus. Segundo, Abraão, ele vai invocar o nome do Senhor. Gênesis 12, verso 8. Ele falou com Deus como se falasse com uma pessoa, um relacionamento direto, íntimo e pessoal. No momento que ele se relaciona em oração a Deus, ele vai se aproximar de Deus como se Deus fosse o amigo de Abraão. Na realidade, Deus, ele é o nosso amigo e está pronto para nos ouvir.
E isto é um sinal de que a oração ela não tem nenhum peso, ela não traz nenhuma dificuldade quando nós aplicamos o nosso coração em conversar com o Senhor. Então Abraão, ele constrói o altar, não para ele, para o Senhor, e ele invoca o nome do Senhor. Sem dúvida, eles iriam na trajetória, na caminhada de Abraão ter um relacionamento sempre muito próximo, juntos. Até porque em algumas ocasiões, todos nós, e Abraão também entra nessa lista, nós ficamos apreensivos, ansiosos, porque nós esquecemos que Deus nos prometeu algo e caiu no esquecimento. Coisa que acontece com o ser humano, mas com Deus essa possibilidade ela é nula. Deus, ele lembra de tudo. É por isso que quando você ora ao teu Deus, ele vai se manifestar no tempo, ao teu favor, no momento que ele vai lhe responder ou entregar aquilo que você tanto pediu. Então, a oração é adorar a Deus. Então, toda vez que o servo de Deus ora a Deus, ele está adorando ao seu Senhor. Prova, sem dúvida, se você está orando ao teu Deus, você está mostrando que você tem fé nele, que você confia nele, que você acredita que ele vai fazer. Então, a adoração, ela se torna através da oração. Segundo ponto, orar é contar a Deus quais são as nossas necessidades. E isso Deus recebe com muita tranquilidade, porque Ele sabe que nós realmente somos necessitados. É por isso que Ele nos instruiu no livro de Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6, que nós não viéssemos andar ansiosos. Paulo, ele fez questão e foi específico com essa referência à oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Devemos orar e suplicar com ações de graça. Suplicar quer dizer pedir humildemente a Deus. Pedir fervorosamente ao Senhor, para que Ele venha se manifestar ao nosso favor. Temos a promessa de orar. Assim, desta maneira, resultará em uma paz com Deus que excede todo o nosso entendimento, que é o versículo de número 7 de Filipenses capítulo 4. Porque quando nós oramos, quando nós invocamos, quando nós humildemente, fervorosamente aplicamos o nosso coração, Deus nos traz uma paz. E esta paz é uma paz que preenche todo o teu ser. E tem muita luta, tem muitas adversidades que são vencidas através da oração. Quem em momento da sua vida cotidiana não passou um momento extremamente difícil, onde não temos força nem para orar, mas você vence esse momento, dobra o seu joelho, ou de pé, ou no carro, ou em casa, e faz uma oração.
Parece que algo de dentro de você te traz uma segurança, te traz uma paz e você então vence aquele dia mal. Glória a Deus por isso. Então, algumas vezes, as nossas necessidades parecem tão insignificantes que a gente até pensa, vamos incomodar a Deus. Vamos, sabe, pegar o Senhor que poderia estar fazendo algo maravilhoso e simplesmente chamar a sua atenção ao nosso favor. Mas Deus é infinitamente poderoso, não só para ouvir a tua oração, para atender a tua oração, para atender todos os servos de Deus na face desta terra. É por isso que Ele é onipotente. O poder está na mão do Senhor. Então, fique tranquilo em relação a isso. Quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós aplicamos seus princípios à nossa vida e passamos tempo com Ele em oração. E Ele nos dá sabedoria de que necessitamos muitas das vezes para tomar decisões. E essas decisões serão a continuidade da nossa vida, trazendo esta paz e esta certeza que o Senhor, Ele está nos levando a algo, a situação, a circunstância melhor. Então, nós passamos pelos seguintes temas. A oração é a adoração a Deus e orar é contar a Deus quais são as nossas necessidades. Aliás, hoje você já contou a tua necessidade ao Senhor? Eu já contei. Espero que você tenha contado, porque o Senhor quer ouvir a tua voz. E vamos lá. Terceiro ponto. Orar é confessar a Deus os nossos pecados e pedir perdão. Até parece que quando nós falamos de oração, evidentemente que a gente vai ter que falar para que Deus venha nos perdoar. Porque nós estamos numa carne, que ela é tendenciosa às coisas deste mundo. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 em diante, vai dizer o fruto da carne e na sequência o fruto do Espírito. Então nós estamos num corpo corruptível, nesta carne que é tendenciosa ao pecado. Então nós, todas as vezes que nós estaremos orando ao Senhor, nós temos que pedir perdão. E isso nos traz algo para se pensar. No Antigo Testamento, a Bíblia nos traz um exemplo que nos chama a atenção. Quem não se lembra do rei Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Está escrito: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Atos capítulo 13, verso de número 22. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi fracassou moralmente, pecou contra Betseba e logo tratou de encobrir a sua culpa, ordenando o assassinato de Urias. E essa história está escrita em 2 Samuel, capítulo 11, 4, 14 e 17. Só que nada fica encoberto diante de Deus. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, por mais danosos que eles venham ser. E aqui Davi, mesmo tendo segundo o coração de Deus, ele também era um homem como nós somos. E quando eu digo isso, as mulheres também estão inclusas nisso. Então nós temos que orar e confessar os nossos pecados e pedir perdão para que Deus venha se manifestar ao nosso favor de uma maneira poderosa. E esse assunto
é o próximo assunto da nossa lição dentro do culto de ensinamento bíblico de hoje. Quando posso orar? Há um tempo apropriado para fazermos a oração? Depende de nós, depende de cada um. Deus sempre escuta. Olha o que está escrito em livro de Salmos 55:17. De tarde e de manhã, e ao meio-dia oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Então não existe um modelo no apresentar a nós, servos do Senhor, em oração ao Senhor. Pode ser ajoelhado, pode ser dirigindo, pode ser em casa, pode ser no trabalho. Deus, ele vai ouvir a tua oração. Eu costumo dizer que orar de joelho, evidentemente, que é trazer o céu a nosso favor. E orar em pé é manifestar a nossa oração ao nosso favor. A mesma maneira. Só que quando nós nos colocamos nesta condição, isso não significa que quem orou de joelho é mais santo do que quem está orando em pé. Então, o que importa é o que vai sair do teu coração e a tua simplicidade para com teu Deus. Isso vai fazer a diferença e tem feito a diferença na vida de muitos servos de Deus. Então, em qualquer momento, ao meio-dia, seja meia-noite, Deus ouve quando clamamos a Ele com as nossas necessidades. Ele quer nos ajudar e nos guiar. Então, você pode orar de qualquer maneira. O Novo Testamento contém muitas instruções sobre adoração a Deus quando não há nenhuma necessidade especial. Quando falamos com Deus, não quer dizer que sempre temos que clamar com voz alta. Outra coisa. Muitas das vezes nós queremos clamar, gritar, invocar o nome do Senhor com voz alta, mas tem pessoas que preferem, com gemidos inexprimíveis, conversar com Deus. Qual situação está certa? As duas. Depende da maneira que cada um vai estar quando estiver orando a Deus. Eu, por exemplo, já orei com voz alta, já orei em silêncio e já orei com lágrimas. E eu tenho certeza e convicção que dessas três formas Deus ouviu a oração. Então, por que eu devo orar? Você deve orar porque há uma necessidade para que Deus venha agir ao teu favor. A oração, ela é uma adoração. A oração é contar as tuas necessidades, é confessar os nossos pecados. E a oração é orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Também existe a oração individual, a oração coletiva, é a oração da igreja. Isto é muito importante. Então, Deus também trabalha coletivamente através da oração. Temos vários textos bíblicos que, através da oração, Deus mudou o percurso, como no livro de Jonas. Nínive mudou a sua sentença e Deus agiu com misericórdia. Então, Deus, ele também tem prazer na oração, no mesmo propósito e no mesmo sentido e com a mesma intensidade.
Diga-se de passagem, todas as vezes que o povo se uniu em oração, Deus do céu se manifestava, trazendo a vitória, sarando a terra e fazendo menção do seu nome. Louvado seja Deus por isso. Então nós temos que também conhecer o porquê destas maneiras em orar. Então a oração é adoração, ou a oração de louvor. Ocorre com maior frequência se está a sós com Deus. Você já ouviu falar alguma vez o aposento ou quarto de oração? Eu acredito que sim. Inclusive tem um filme que eu recomendo, muito bom, que é O Quarto de Oração. Muito bom filme. Nos trouxe um grande ensinamento. E Deus, muitas das vezes, Ele quer verdadeiramente ter um tempo a sós com seus servos, para que os seus servos venham se apresentar a Ele de maneira individual. E na medida que nós vamos nos apresentando ao Senhor individualmente, duas coisas acontecerá. Primeiro, Ele sempre vai querer ouvir a tua voz, porque Ele é teu Pai. Segundo, Ele sempre responderá à tua oração. Então fique atento para ouvir Deus falar contigo. Então, outro tópico. A oração nos ajuda a confiar em Deus. E eu acredito que esse ponto é um dos pontos mais importantes, porque eu tenho convivido muitos anos na igreja e pessoas que estão quase alcançando a sua bênção, a sua vitória, elas desistem porque deixam de confiar em Deus, porque o tempo é determinante. O tempo, ele trabalha na nossa fé. O tempo, ele trabalha na nossa confiança. E o tempo, ele nos traz amadurecimento. Porque Deus, ele é perfeito em seu trabalhar. E conversando com alguns irmãos, alguns ficaram no meio do caminho, porque deixaram de acreditar, por causa dos anos que se acumularam. Mas você que está ouvindo este vídeo, não desista. Lembre de uma coisa: os homens, as mulheres, a Bíblia nos mostra que os seus maiores feitos foram com idade já avançada. Isto já é uma injeção de ânimo para você que está ouvindo isto. Pode estar de cãs branca, cabelos brancos, com a pele enrugada, mas a tua história ainda não acabou. Deus, ele está no controle, trabalhando ao teu favor. Então a oração nos ajuda a confiar em Deus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Deus meu, em ti confio. Faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Por ti espero o dia todo. Salmo 25, verso 2, 4 e 5. Davi, ele confiou em Deus, pediu-lhe orientação, depois tirou um tempo para escutar. E com muita frequência nós tentamos nos tornar independentes de Deus, apesar dele querer que lhe apresentamos as nossas necessidades. Deus deseja promover todas as nossas necessidades quando buscamos a Ele de todo o nosso coração. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. A oração é a ferramenta da igreja.
A oração é o braço forte da igreja. A oração, ela é a vitória conquistada por Deus para nós. Eu não estou dizendo isso somente na vitória da cruz. Eu estou dizendo isso também, a oração nos dias atuais. Quem ora tem vitória. Quem busca, encontra. Quem bate, acha. A Bíblia diz também que quando nós confiamos em Deus, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus e crer que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o que eu quero dizer para você? Você tem que acreditar com fé, saber que Ele ouve e Ele ainda é galardoador para com você, meu irmão, para comigo, povo de Deus. E a oração vence o mal. A oração vence o mal. Tem um versículo muito famoso que está escrito: Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão. 1 Pedro 5,8. Tentando nos tragar. E Jesus, através da oração, está nos guardando no seu braço forte, para não deixar esse leão te ferir. Então a oração, ela vence o mal. É por isso que você e eu, a igreja, está de pé, porque é a oração. A oração nos ajuda a crescer em amor e na justiça de Deus. A oração faz com que a gente venha desenvolver um amor perdoador, um amor sofredor, um amor que aguarda a justiça de Deus. É por isso que o amor é uma palavra que engloba Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então nós temos que ter amor e esperar o tempo da justiça de Deus. Mas estão me agredindo. Tem amor. Estão me traindo. Amor. Estão sendo injustiçados comigo. Tem amor. Porque quem vai se manifestar ao teu favor é o Deus que é amor. Então Deus, ele faz questão que a gente venha trabalhar em nosso coração para que a gente venha sempre ter uma palavra de amor. Segue um conselho, Mateus capítulo de número 5, as bem-aventuranças. Traz um grande ensinamento para nós. E para finalizar a aula de hoje, eu quero dizer para vocês que quando nós agimos com amor, porque Deus é amor, Deus se manifesta ao nosso favor de tal maneira. É por isso que a Bíblia diz que quando você ora por aqueles que você conhece, é bem quisto em teu coração, que proveito tem? Mas quando que você aplica o teu coração em orar para aqueles que te perseguem, para o teu inimigo, isso sim é louvar a Deus. Até porque Cristo nos deu uma lição na cruz do Calvário, quando ele, naquele sofrimento, naquela agonia, ele disse: Pai, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Este amor e esta segurança que o Filho tinha no Pai é o que nós temos que ter em nosso coração para com o Filho. Continue acreditando em Deus. Continue orando e buscando a sua face. Continue conversando sobre as suas necessidades. Deus, ele é poderoso para fazer
muito mais ao teu favor. Sabemos que nós estamos passando um momento de aflição no globo terrestre. Ou nós acreditamos que Deus está purificando o mundo, mostrando para a igreja que quando Ele quer agir ninguém pede. É por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos acreditar. E você só vai acreditar quando você orar. Aí você vai passar a acreditar em Deus, porque Deus vai te responder. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o seu ministério, que o Senhor Jesus seja louvado. Nós encerramos esta aula de hoje. Eu tenho um tempo para me expressar dentro desses ensinamentos, que é no máximo de 28 a 30 minutos, eu não quero me estender muito. Então nós já passamos pela lição da oração e por que orarmos. Na próxima quarta-feira nós vamos estar falando como devemos orar. Aí vai restar quando devemos orar e orando pelos outros. Depois nós vamos seguir outros temas. Se você porventura tem algum interesse em algum tema, deixe a sua mensagem. Será de grande avalia para nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.